Atlético Mineiro. O Galo ano passado foi campeão estadual. Ele chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores também. Terminou o Brasileirão em terceiro lugar. A dívida do Galo no relatório, lembrando, 2023, era de praticamente 1 bilhão. Só que já foi muito pior. Ele conseguiu reduzir aí em mais de 500 milhões a dívida. Era 1,5 bilhão, caiu para 1 bilhão. O que levou à diminuição dessa dívida, senhor VAR? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, assim, a gente precisa explicar que a composição da transição da SAF, ela passou não só pelos 4 R's, né, fazerem aí a aquisição do clube em modalidade SAF, mas também pela venda de um ativo relevante que foi o shopping, certo? Então, basicamente, foi expressiva a redução do clube, ela merece elogios, né? A gente sabe que a transição para a SAF, ela acaba tendo um bloqueio ali da receita em 20% para pagamento dos credores antigos. Mas o que o Galo aqui, ele precisa ter muita atenção. O Galo vem fazendo investimentos relevantes no clube, né, na formação de elenco. O Galo investe muito na base, então, poxa, você teve aqui um salto de 7 para 28 milhões de reais, isso é positivo. Isso, a gente não vê hoje esse resultado, mas daqui a 4, 5 anos, quando o Galo estiver vendendo atletas, a gente vai entender o tamanho, a preciosidade disso. Mas, quando você fala em 1 bilhão de dívida, qualquer clube que esteja nessa situação merece sim toda a atenção, né? Então, assim, essas dívidas, elas acabam sendo um pouco compostas por questão de empréstimos, né? Existem empréstimos bancários, empréstimos até dos investidores, né, do clube, etc. Então, eu acho que o Galo, ele vai ter que, em dada medida, saber dosar muito bem até onde esse investimento em elenco, ele vai continuar nessa pegada, nesse grau, né, nesse nível alto, até o momento que a gente vai ter que olhar para a dívida. Isso é muito comum, tá, pessoal? Quando a gente fala de SAF, não é só Atlético, né, mas diversas outras SAFs, é muito comum que no momento inicial você tenha um investimento em formação de elenco para que o clube consiga dar um salto. Por quê? Porque ele traz receita de sócio-torcedor e bilheteria, receita de premiação, os clubes passam a participar de competições internacionais, e isso, de uma maneira geral, isso pega a receita e eleva para um outro patamar. Isso é super positivo. Agora, seja lá os Menin ou qualquer outra pessoa que detenha uma SAF, eu desconheço alguém, acho que nem o Bill Gates vai conseguir toda a janela ficar lá botando 100, 120, 130 milhões de reais. Então, em algum momento, tem que ligar um sinalzinho de alerta para o pessoal começar a olhar para o pagamento dessas dívidas, certo, Lucas? Acho que aqui vale um disclaimer, que a gente vai entrar num bloco por coincidência, né? Porque mesmo por ordem alfabética, a gente vai entrar num bloco de SAFs, recentes SAFs, né? A gente vai falar de Galo, falar de Bahia e de Botafogo na sequência. E a forma como a gente julga, olha os números, ela é sóbria e ela é única, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter 2 olhares diferentes. Quando a gente olha para uma associação gerindo um clube e quando a gente olha para um novo investidor gerindo um clube, independente de como seja a composição societária desse investidor, seja um sócio único ou um grupo de investimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para uma associação fazendo atrocidades, a gente sabe que depois de 2, 3 anos, aquela gestão não vai estar mais lá. E a gente talvez chegue em alguns clubes ali que a gente vai conseguir colocar um pouco mais o dedo na ferida e que, né, nos últimos anos tem trocado a gestão e a nova gestão tem sido mais irresponsável do que a anterior. Quando a gente olha para novos investidores, em algum momento vai doer no bolso de alguém que não vai sair dessa gestão, a não ser que ele venda o equity, né? A não ser que ele tenha alguma outra intenção de gerir o clube por um certo tempo, mas, né, e aí a gente pode questionar de fato esse novo investidor ou esse novo comprador, mas em algum momento esse cara ou esse novo grupo de investidores vai sofrer com uma gestão não sólida. Então, quando a gente fala do Galo, de forma única aqui, a dívida cai porque historicamente nos últimos 5 anos há uma injeção de capital inorgânica por parte dos novos investidores, né? Por uma estratégia que já foi criada internamente para posteriormente talvez flipar essa dívida por equity, né? Então, a estratégia de já criar uma grande marca e o Galo
notadamente virou uma das 3 grandes marcas esportivas do Brasil, né, nos últimos anos, até acho que ganhou menos do que deveria nos últimos 7 anos, Exatamente. frente ao que investiu, né? E aí acho que é uma outra discussão um pouco mais esportiva, mas a gente pode... Acho que os números também falam, porque a gente teve pouca receita oriunda de premiações de títulos mesmo, né? Salvo engano, o Galo teve um Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2013, né? Teve a Copa do Brasil no mesmo A ano, Copa do né, Brasil, do mas Brasil. desse novo fluxo dos últimos 10 anos é só o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Uma, se não me engano, certo? Foi, Com certeza. Foi. Então... E isso é muito interessante porque a gente, quando fala desse novo fluxo da SAF, vai doer no bolso do dono e não há problema nenhum. O que se precisa entender por parte da torcida é que em algum momento vai ser natural que numa janela você não traga 5, 6 reforços, né? É quase que uma readequação de realidade. Então, isso foi muito importante que o Lucas falou, porque eu acho que a comunicação entre SAF e torcida, ela tem que estar bem alinhada, né? É inegável que a gente acaba tendo que comparar, que foi muito do desgaste que o Ronaldo sofreu no Cruzeiro, né? A gente vai falar já. Mas em dado momento, a torcida acaba achando que um mecenas está comprando o clube e que ele vai botar dinheiro lá à torto e direito. E não é bem assim. E que ele vai ser irresponsável com as finanças do clube. Em alguma medida, parte de uma estratégia de alocação de recurso no curto prazo, pós-compra, eu acho que faz parte desse movimento. Em alguma medida, não. Né? Depende do tamanho do bolso desse novo comprador e da estratégia que ele está implementando. Tem um número que eu gostei bastante aqui, o aumento positivo, né, do investimento de base de 7 milhões para 28 milhões e 20, né, a gente está falando de 4 vezes a alocação, já é um número muito expressivo, né, quase 30 milhões para investimento em base, quer dizer que esses novos compradores estão de olho no futuro, que me agrada muito. Muito. E comparativamente falando, é um investimento relevantíssimo que o coloca entre os 5 maiores clubes que investem em base. Isso é muito importante. E quando a gente olha pro elenco atual, pelo menos para quem tá acompanhando os jogos do Galo, a gente tem poucos jogadores de base, né? Sim, então, exato. acho que só aquele menino Cadu que tem jogado na frente, mas quando eu olho pros 11 titulares, a gente tem poucos, né, jogadores da base. Então, quer dizer que talvez a gente tenha uma mudança de mentalidade aí pros próximos anos, dado os que os números estão representando pra gente aqui.